Civilizações do espaço, os discos voadores, civilizações do espaço. O primeiro caso de abdução alienígena na era moderna do disco voador, bem como o primeiro em que um ser humano teria mantido relações sexuais com uma suposta entidade biológica, ultrapassou os 50 anos, não foi por acaso que ocorreu justamente no Brasil, país onde a devassidão, a liberação das fantasias libidinosas e a busca desenfreada por prazeres carnais sempre escarparam a rigidez da moral religiosa. De todos os casos ufológicos mundial, a saga sexual vivida por Antônio Vilas Boas, 1934, 1991, permanece sendo a que mais me impressionou. Muitos ufólogos com que conversei também admitiram o mesmo, e certamente não há nenhum deles, nem o mais intenso, nem o mais isento da paixão e emotividade, que não tenha ficado de alguma forma impressionado ao tomar conhecimento da inusitada história daquele jovem lavrador de 23 anos. Na madrugada de 16 de outubro de 1957, Vilas Boas arava a terra com o trator quando foi surpreendido por uma nave em forma de ovo, bojuda na parte de trás e com 3 hastes metálicas na frente, feito esporões, e aterrissou aos 15 metros de distância dela. Desceram pequenos seres vestindo máscaras e uniformes inteiriços, que o agarraram e fizeram subir para bordo do objeto através de uma escada rudimentar. Depois de ter sido despido um líquido oleoso, mas que não deixava a pele engordurada, foi passado no seu corpo em uma espécie de esponja. Em outra sala, 2 seres se aproximaram com um tipo de cálice, do qual saíram 2 tubos flexíveis. Eles colocaram a extremidade de um dos tubos no objeto e a outra parte, que tinha um biquinho semelhante a uma ventosa, num dos lados do queixo de Vilas Boas. O agricultor não sentiu dor, apenas a sensação de que a pele estava sendo sugada. Seu sangue escorreu pelo tubo e se depositou no cálice, que encheu até a metade. Depois foi retirado e substituído pelo que ainda não havia sido usado, sendo colocado do outro lado do queixo, de onde se colocou mais sangue até completar o vasilhame. A pele de Vilas Boas ficou ardendo e coçando no lugar da sangria. Deixado sozinho numa sala que exalava uma fumaça de cheiro desagradável e sufocante, lhe provocou vômitos. Vilas Boas esperou que um longo tempo, até que pareceu o espanto, surgiu uma mulher inteiramente nua, com a qual acabou tendo relações sexuais. No fim do processo, ela apontou para o próprio ventre e em seguida para o céu. Cumprida a missão, se eles se desinteressaram completamente pelo agricultor e deixado no mesmo local do rapto. Os humanoides, como ele próprio descreveu, mediam cerca de 1,57 m de altura, vestiam macacões cinzentos inteiriços e aderentes ao corpo, confeccionados de um tecido grosso, porém macio, com listras pretas aqui e ali. A vestimenta ia até o pescoço, onde se unia a um capacete de material, listras pretas aqui e ali. A vestimenta ia até o pescoço, onde se unia um capacete de material mais duro, da mesma cor, era reforçado na frente e atrás por lâminas de metal fino, sendo uma triangular e a outra à altura do nariz. O capacete só deixava entrever os olhos de cor clara que ficavam atrás de 2 vidros redondos, semelhantes a lentes de óculos. 3 tubos redondos e prateados, pouco mais finos do que uma mangueira de jardim, se embutiam na roupa, um no meio das costas e outros 2, um de cada lado, se fixavam por baixo das axilas, as mangas do macacão e até os punhos, onde terminavam em luvas grossas que dificultavam o movimento das mãos. Também não havia separação entre as calças e as botas, que pareciam ser uma continuação das vestes. As solas eram grossas e arqueadas para cima na parte da frente. Na altura do peito, os seres traziam um escudo vermelho do tamanho de uma rodela de abacaxi. Segundo a testemunha, de vez em quando, aquilo emitia flashes luminosos do escudo, descia uma tira de tecido prateado ou metal laminado que se unia a um cinto largo e justo, sem fivela ou presilhas.
A mulher com que Vilas Boas copulou era magra e media no máximo 1,3 m de altura. Tinha os seios empinados e bem separados, cintura fina, barriga pequena, quadris largos, coxas grossas, pés pequenos, mãos compridas e finas. Seus dedos e unhas eram normais. Sua pele branca era cheia de sardas nos braços. O cabelo era liso e abundante, quase branco, repartido ao meio e chegava até a metade do pescoço. Os olhos eram azuis, grandes, oblíquos e excessivamente repuxados. O nariz pequeno e reto, não era pontudo nem arrebitado. As maçãs do rosto eram pronunciadas, carnudas e macias ao toque. O rosto largo se estreitava. As maçãs do rosto eram... O rosto largo se estreitava, na altura do queixo, contudo, conferindo uma feição triangular. Os lábios eram finos e a boca não passava de uma ranhura. As orelhas eram pequenas. O que mais chamou a atenção de Vilas Boas foram os pelos púbicos que tinham cor vermelha. Ela não usava perfume, apenas exalava cheiro de mulher, declarou o abduzido. Quem descobriu o caso de Vilas Boas foi ninguém menos que o repórter João Martins, 1916-1998, na revista semanal de informações do Cruzeiro, logo extinta. Martins havia inaugurado o interesse pelos outros no país ao fotografar, junto com seu amigo repórter fotográfico Ed Keffel, um suposto disco voador sobrevoando a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na tarde de 7 de maio de 1952, que muitos garantem ser apenas uma maquete. Ele agora acrescentaria um novo componente à incipiente fenomenologia ufológica da época, o sexual. Porém, ao contrário do caso Barra da Tijuca, que seria divulgado imediatamente como um sensacional furo de reportagem, com diferente a suplemento extra da edição de O Cruzeiro, a 17 de maio de 1952, o caso Vilas Boas permaneceria em segredo absoluto por 5 anos. Nesse interim foi desbancado pelo fato sucedido ao casal interracial norte-americano Betty Barney Hill, raptados no dia 19 de setembro de 1961, na estrada de India Heart, por seres cinzentos que o submeteram a vários tipos de exames médicos, inclusive de natureza sexual. O caso Barney e Betty Hill acabou entrando para a história como o primeiro caso moderno por sequestro por extraterrestres, desencadeando a febre de abduções que começou a tomar proporções de uma síndrome mundial de caráter epidêmico a partir dos anos 80. Assim, se o Brasil deixou de tomar a dianteira e ocupar o posto de vanguarda no que tange às abduções, além disso, foi porque João Martins e os demais pesquisadores do caso, receando uma reação contrária do público, preferiram resguardar a si mesmo e o protagonista, de tão fantástico e inusitado que eram os aspectos envolvidos no caso Vilas Boas. Temiam que ele não seria aceito como verídico. Tanto que Antônio Vilas Boas era conhecido apenas pelas iniciais AVB. Mas o episódio devolveria ao Brasil a dianteira perdida quando, anos depois, o ufólogo e embaixador Gordon Greigh-Gont, ex-cônsul inglês em Recife, definiria o episódio de Vilas Boas como o mais espantoso de todos. Em sua prestigiosa e pioneira revista Flying Saucer Review, a frase ficou célebre na ufologia mundial. No final de 1957, Martins publicou em O Cruzeiro uma série de reportagens especiais sobre discos voadores, em que convidava os leitores a enviarem cartas contando a experiência que tivesse vivido. Entre os centenas que foram recebidos, de um jovem agricultor que morava com os pais e irmãos em uma fazenda do distrito de São Francisco de Sales, Triângulo Mineiro. Chamou-lhe a atenção que resolveu custear sua viagem até o Rio de Janeiro, onde exporia pessoalmente o ocorrido. Antônio Vilas Boas foi ao Rio de Janeiro em 22 de fevereiro de 1958, no consultório do médico gastroenterologista e ufólogo Olavo Teixeira Fontes. Prestou um longo e detalhado depoimento que só foi tomado depois de um interrogatório minucioso e friamente elaborado, que durou nada menos que 4 horas, durante os quais se pôs à prova seu equilíbrio, sua honestidade, sua ambição, sua coerência de atitudes e de intenções. Fontes foi um dos primeiros ufólogos do Brasil. Membro de um corpo docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, era representante da Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos. O depoimento de Vilas Boas deu na presença do jornalista João Martins, do médico ufólogo alemão Walter, que ia ver seu retrato nos jornais para ganhar dinheiro com a para averiguar se era movido pela vaidade ou uma ambição. O jovem se manteve firme com o seu depoimento. Mesmo assim, foi submetido a exame médico psiquiátrico e interrogado novamente depois de várias semanas, a fim de surpreendê-lo com alguma contradição. Vilas Boas não mudou uma só palavra do seu depoimento, e mesmo assim Fontes e Martins decidiram arquivar a pesquisa para esperar o aparecimento de um caso de características semelhantes em outro lugar que validasse a ocorrência. Apesar dos cuidados
parte do relato do agricultor vazou chegou a ser parcialmente comentado. Ainda em 1957, um dos melhores anos para a ufologia, Burley havia fundado no Rio de Janeiro a Sociedade Brasileira de Estudos sobre Destinos Inflados e estudos pormenorizados sobre principalmente humanoides, e às vezes continham até transcrições completas de questionários com testemunhas. Burley publicaria suas primeiras ponderações sobre o caso Vilas Boas na edição de 26 e 27 no periódico. De abril e junho de 1962, o artigo integralmente em inglês seria reproduzido na edição de janeiro e fevereiro de 1965, na citada Fly Source Review, do inglês Creighton, que tinha circulação mundial através de assinaturas. Isso contribuiu imensamente para a ufologia brasileira no cenário internacional. Uma versão em português do artigo só seria publicada por Burley no Brasil em 1975, numa edição especial do boletim da SBEDV, que trazia uma seleção de 40 melhores casos de contatos imediatos com ufonautas ocorridos até então. Entre eles, logicamente, estava o caso de Vilas Boas, enquadrado no subgrupo AF, que incluía os episódios de aproximação forçada de ETs. Já a reportagem de Martins sobre o pseudônimo de Heitor Durvalle foi publicada em 1968 na série Detrás de la Cortina de Silêncio, mantida em espanhol pelas edições do Cruzeiro em Buenos Aires, com acesso apenas aos leitores argentinos. O texto foi acompanhado dos resultados dos testes clínicos realizados pelo médico e ufólogo Olavo Fontes, e através dele se ficou sabendo que Antônio Vilas Boas era agricultor de 23 anos que estudava por correspondência. Em 1971, João Martins achou que não havia mais razão para ocultar o ocorrido e publicou um resumo do caso no suplemento carioca da revista semanal Domingo Ilustrado, edição 3, de 10 de outubro. Antônio Vilas Boas foi submetido por nós aos mais sofisticados métodos de interrogatório, sem que tenha caído em qualquer contradição. Trazer a matéria. Escapou de todas as armadilhas que fizemos para testar se ele estava em busca de fama ou dinheiro. Acurados exames médicos revelaram um estado de total equilíbrio físico e mental. Sua reputação na região onde vivia era de um homem trabalhador, sério e honesto. E completou Martins, é muito provável que em algum lugar do universo haja uma estranha criança que talvez esteja sendo preparado para voltar aqui. A versão de Martins, Fontes e Burley sobre o caso Vilas Boas repetia a exaustão nas últimas décadas como uma espécie de canônico por todos os jornalistas, pesquisadores e ufólogos que se seguiram. Consagrou-se em termos absolutos e penetrou todo o imaginário coletivo, onde permaneceram incolume a revisões ou correções de qualquer tipo, por mais embaçados que sejam, sempre manterá uma influência residual, quase hipnótica. Enquanto isso, nunca foram lançadas novas investigações sobre o caso, nem a comunidade ufológica se preocupou em fazer certos questionamentos a seu respeito. Se hoje lamento isso, é porque de todos os episódios da casuística ufológica, este seja talvez o mais rico e multilateral, o mais impressionante pela originalidade e pioneirismo, e o mais fascinante sobre o ponto de vista da expressão sociocultural. O caso Vilas Boas deve ser colocado sem hesitação entre os melhores da história da ufologia mundial de todos os tempos. Mas é sobretudo como historiador que lamento que um caso de tamanha importância esteja eivado de tantos enganos e falsidades, erros e omissões. O limite da descrição do caso produz o efeito de fazer com que ela seja renovada infinitamente, e seus muitos hiatos e lacunas sejam preenchidos a esmo, consumindo esforço inútil, ainda que nenhum resultado válido se obtenha do ponto de vista científico. Eu mesmo devo admitir que antes de me engajar pessoalmente nessa empreitada, aceitava resignadamente a versão consagrada, sem maiores objeções. Para sair deste ciclo vicioso, eu de nada adiantaria combater o caso, negando pura e simplesmente como os céticos poderiam apontar, falassem com incongruências. Assim, resolvi tomar outra direção enquanto as discussões estéreis, retomar do ponto onde Martins, Fontes e Burley pararam, ou seja, explorar rotas que eles deixaram de investigar no caso Vilas Boas, e experimentar olhar o acontecimento com uma ótica mais eficaz, dotada de maior força explicativa. Pelo que se sabe, pouquíssimos ufólogos até então haviam se aventurado nessa direção, e dentre os que fizeram, todos sejam por compromisso de classe ou obediência residual, acabaram voltando à repetição da versão consagrada. Isso quando não acrescentaram elementos dispares ou bastante redutivos. Um deles foi o parapsicólogo de inclinação espírita Álvaro Fernandes, estudioso do fenômenos paranormais desde 1950 e fundador
e presidente do Instituto de Estudos e Aplicação para a Psicologia de São José do Rio Preto, que, cabe reconhecer, teve a sorte e o mérito de ter sido o primeiro pesquisador a visitar a fazenda de Vilas Boas, em São Francisco de Sales, em 28 de outubro de 1957, apenas 12 dias depois do incidente. Em seu opúsculo Contato Sexual com Ufonautas, escrito em parceria com também parapsicóloga Sônia Trigo Alves, Álvaro Fernandes narra que a oportunidade surgiu bem no dia de seu aniversário, quando se encontrava em companhia de alguns amigos em um rancho de pesca na fronteira, às margens do Rio Grande. Entretanto, os causos contados por pescadores, um deles chamou particularmente sua atenção, pois se referia a um rapaz que estava arando a terra à noite e fora forçado a manter relações sexuais com uma mulher de outro planeta. Fernandes, que deveria retornar a São José do Rio Preto naquela noite, resolveu ir com seus companheiros até a fazenda de Vilas Boas. Recebidos por sua mãe e parentes, foram informados que o rapaz estava muito abalado e passava todo o tempo trancado em seu quarto, preferindo se isolar e não tocar no assunto. Em seguida, foram até o vilarejo e procuraram o farmacêutico que atendia Vilas Boas. Era um senhor respeitável, educado e experiente, que disse que o agricultor temia ter contraído doença venérea, já que a relação com a tal mulher o deixara com os órgãos sexuais doloridos e o corpo todo coberto de manchas. O farmacêutico garantiu que não era doença venérea, mas de qualquer forma aconselhou a procurar o médico ou alguém que pudesse orientá-lo melhor. A segunda visita de Fernandes a São Francisco de Sales se deu a 27 de agosto de 1977, ou seja, quase 20 anos depois. Desta vez estava acompanhado do professor e ufólogo Guilherme Willis Ritz, de Isildinha, repórter do jornal Diário da Região, também de São José do Rio Preto, e o doutor Ernesto Zeferino Dias. Também nesta ocasião, Fernandes não logrou encontrar pessoalmente Vilas Boas, uma vez que ele se encontrava em Formosa, Goiás. Concluído o último ano do curso de Direito. Em compensação, o grupo conversou com seu sobrinho, proprietário rural João Batista de Queiroz, que os levou até a fazenda onde o agricultor havia morado, a cerca de 6 km de São Francisco de Sales, próximo ao Rio Grande. Eles mostraram o local onde pousaram o disco voador. Naquela época, a área estava abandonada, coberta de tábua, uma vegetação típica de brejos. Segundo Fernandes, no local da descida do disco não mais cresceu vegetação, ficando uma marca escura no solo. Depois de um ano de nossa visita, tudo ficou inundado pela formação do lago de água vermelha. Inclusive a casa onde morava Antônio ficou coberta pelas águas. Desde então, por incrível que pareça, numa mostra de quanto a ufologia carece em matéria de pesquisa, nenhum outro pesquisador retornou a São Francisco de Sales. E assim o caso Vilas Boas permaneceu praticamente esquecido, até que em 2002 resolvi voltar a percorrer os velhos caminhos, embora de maneira independente, sem contar com qualquer tipo de apoio, subsídios e recursos. No início daquele ano, eu logrei localizar o paradeiro da irmã de Antônio, Odércia Vilas Boas, com quem conversei primeiro por telefone, no final do ano pessoalmente. Nessa última ocasião, eu estava acompanhado do jornalista Pablo Villarrubia Mauso, também consultor da revista UF. Encontramos Odessa em sua humilde residência em São Francisco de Sales. Morava sozinho e sobrevivia com uma modesta aposentadoria. Ela, que nunca havia sido entrevistada com quem quer que seja, aos poucos foi deixando o receio e a desconfiança de lado. E do alto dos seus 70 anos, demonstrando uma lucidez e disposição invejáveis, se dispôs a contar tudo que sabia acerca do caso. Uma breve promissora do que me aguardava no quesito novas revelações, Odécia foi logo me garantindo que ela, e não sua mãe, é quem teria sido a primeira pessoa para quem o seu irmão confidenciara o sucedido naquela fatídica madrugada de 16 de outubro de 1957. Eu morava pertinho da sede da fazenda, na margem do Rio Grande, a uns 2 km do local onde a nave pousou. Naquela época estava grávida de minha filha caçula, era de manhã bem cedinho, por volta das 5h30. E eu já havia levantado, porque a essa hora tinha de fazer o café e despachar os homens para o trabalho na roça, relatou a senhora. Disse que seu marido ainda estava dormindo porque se recuperava de uma cirurgia que havia feito no pescoço. O Antônio chegou no varjão em que trabalhava e logo notei que estava tremendo e com o rosto pálido, amarelado, com manchas roxas na fronte e no queixo. Perguntei o que tinha acontecido e, em vez de responder, pediu-lhe preparasse um café bem forte e mandasse meu marido tirar leite para que tomasse, pois estava se sentindo muito mal. Dona Odécia descreveu o estado de Vilas Boas naquele instante. Ele estava meio zonzo, deitou-se
banco grande de madeira que havia na varanda e tirando as pernas, vendo o estado em que ele se encontrava, insistir para que entrasse e deitasse na cama, mas ele temou que queria ficar ali mesmo. Seu marido foi até o curral tirar o leite que Vilas Boas pedira, que bebeu misturado com café bem forte, mas logo em seguida ele vomitou uma cola amarelinha. E aí tomou o café de novo, esperou de novo e foi parando de tremer, passando a se sentir um pouco melhor. Então me contou toda aquela história, declarou a senhora. O irmão de Vilas Boas, José Vilas Boas, nascido em 1938 e 4 anos mais novo, também tinha medo de ser levado pelas luzes que rondavam a fazenda desde então da abdução. Ele trocou São Francisco de Sales por Fernandópolis, São Paulo, onde reside até hoje. E é próspero, criador de gado. Em entrevista a mim, concedido também a primeira em sua vida, revelou que cerca de 2 horas antes de seu irmão sequestrado, observou em companhia dele uma luz no formato de 2 pratos fundos emborcados, que parecia observá-las assintosamente e se esquivar agilmente de suas tentativas de perscrutação com os faróis do trator. Temendo que qualquer coisa de ruim lhe ocorresse, José Vilas tratou de fugir dali, ao passo que seu irmão insistiu em permanecer trabalhando. Terminou por ser alvo de insólitas manipulações. Ele nunca havia comentado este detalhe com nem nada sobre o caso. Ele sempre fizera questão de resguardar a imprensa e dos ufólogos, mas observava todavia que ele provavelmente se enganou quanto à data, pois o mais certo é que se encontrava em companhia do Antônio não pouco antes do sequestro, e sim em 14 de outubro, na noite anterior, por ocasião do segundo incidente. Narrado e perpetuado de maneira incompleta, lacunar, distorcido pelo trio de pesquisadores Martins, Fontes e Buller, que monopolizaram e ocultaram o caso durante mais de uma década, todos os que vierem em seguida continuaram endossando e reproduzindo fielmente, sem discordar de nenhum detalhe. Muitos aproveitaram para inserir nesse intervalo suas opiniões pessoais ou grupais que, por malícia e convicção própria, desejavam conferir ao caso Vilas Boas. Isso desvirtuou ainda mais do que já ia distanciando da fonte original, entre tantos hiatos e subentendidos, e acabando por tornar quase impossível ao leitor leigo e comum, e mesmo ao pesquisador experiente, averiguar a veracidade ou a falsidade das afirmações, porque para tanto seria preciso ele elidir todos os pontos cerzidos, o que requer o domínio de técnicas bastante complexas e sofisticadas. Se o caso Vilas Boas, que é tido como um dos mais completos e bem pesquisado de todos os tempos, apresentando incongruências, o que dizer dos outros? Essa é uma situação alarmante, sem dúvida. É inequivocadamente a situação da ufologia mundial, principalmente da brasileira, que padece de recursos de profissionais e pesquisadores gabaritados. Poderíamos buscar as causas remotas desse estado de coisas na progressiva deteriorização de nossa educação, cultura e idioma, e mesmo da dilapidação dos nossos valores éticos e morais. Mas deixando para outra hora essas críticas e denúncias, limite-me a observar que as confusões norteadas e nebulosidades dissolventes inerentes aos casos ufológicos não podem jamais ser tomadas e aceitas em seu estado puro. Antes devem ser checadas cada terminologia empregada e cada conjunto de esquemas expositivos, mais ou menos estereotipados e padronizados. Cabe observar logo de saída que Antônio Vilas Boas foi estereotipado na figura de um lavrador simplório, rude, pobre, analfabeto e ignorante. Talvez porque dessa maneira ganharia um sentido uniformemente apreensivo e proporcionaria uma intimidade, uma identificação imediata e pessoal com o público. Os ufólogos foram induzidos a imaginar um homem que jamais poderia ter inventado uma história como essa, já que não possuiria cabedal capacidade nem tampouco referências suficientes para tanto. Ora, o verdadeiro Antônio Vilas Boas era bem diferente do imaginário. Se por um lado não era rico, nem tão pouco moderno e urbano, por outro também não era assim tão pobre e rude quanto nos quiseram fazer crer. Filho dos fazendeiros Jerônimo Pedro Vilas Boas, 1887-1963, e Enésia Cândida de Oliveira, 1897-1963. Pertencia a uma família tradicional influente em sua região, tanto que seu irmão Delfis Vilas Boas, 1914-1991, entrou para a história local por ter participado ativamente no processo de emancipação do distrito de São Francisco de Sales, concluído em dezembro de 1962. E se, por um lado, Vilas Boas não era letrado
Por outro, também não era analfabeto, embora seus estudos estivessem muito atrasados. Por isso, fazia um curso tipo, supletivo, com correspondência, para concluir o primeiro grau. Odesse disse que ele queria ler, estudar e trabalhar na lavoura, tanto que possuía uma pequena coleção de livros. Enfim, inúmeros são os detalhes a serem corrigidos e acrescentados à história. Mas vamos deixar que os próprios entrevistados, em viva voz, façam isso. Um dos principais refere-se à mulher que manteve impulsão sexual com Vilas Boas, ao contrário do que até hoje se propala. Ela não era propriamente uma beldade, longe disso, era bastante feia, até repulsiva, conforme retificaram todos os familiares do abduzido que entrevistei durante, tanto por telefone como pessoalmente, em 2002. Eles confirmaram ainda terem visto as marcas de pouso deixadas pela nave alienígena no solo da fazenda. Estive na propriedade e constatei que parte dela e o local exato da aterrissagem estavam inundados, pelo menos desde a visita de Álvaro Fernandes, 25 anos antes. Os familiares confirmaram também um fato, completamente difundidos na ufologia mundial, de que Vilas Boas teria sido levado pela NASA, criada em 1958, ou seja, alguns meses depois do caso, ou alguma agência de espionagem a uma base secreta nos Estados Unidos, um local repleto de UFOs acidentados ou construído pelos cientistas terrenos, aproveitando tecnologia alienígena. Além disso, acrescentaram uma série de informações no caso Vilas Boas, como o surgimento de fenômenos parapsicológicos, fantasmagóricos, luminosos na fazenda antes e depois do episódio, bem como detalharam as sequelas sofridas pelo abduzido na semana seguinte ao rapto. Entre elas estavam náuseas, vômitos, perda de apetite, dores de cabeça na região das têmporas, ardência nos olhos, insônia e depois sonolência excessiva. Vilas Boas também sofreu de nervosismo, depressão, feridas nos antebraços e nas pernas, manchas amareladas no rosto, etc. Muitos destes sintomas nunca foram mencionados pelos ufólogos que trataram do caso, que se limitaram a reproduzir o que ouviam de outros. Ainda que tenha se casado, concebido filhos e se formado em direito, exercendo por muitos anos a profissão de advogado, a verdade é que Antônio Vilas Boas jamais readquiriu o mesmo vigor de antes. Tampouco se livrou dos traumas advindos do contato com aqueles seres extraterrenos, tanto que faleceu relativamente jovem, 17 de janeiro de 1991, com apenas 56 anos. O atestado de óbito emitido pelo cartório de registro civil de Uberaba, cidade onde vivia, aponta como causa mortes, hemorragia subtraqueonídea, aneurisma de artéria basilar e hipertensão arterial na mesma cidade. Localizei o túmulo de Vilas Boas no cemitério municipal de São Judas Tadeu, próximo do mausoléu do celebre médico espírita Chico Xavier. Como não há nenhuma placa indicativa, os desavisados que passam por ali nem sequer desconfiam que ali jaz o primeiro abduzido da era moderna dos discos voadores. Eis uma tremenda negligência e um triste anonimato para alguém que teria sido vítima de estranhas manipulações genéticas por parte de seres de outro planeta. Silenciosamente, de pé diante daquele túmulo, despido de qualquer ornamentação, epigrafes ou epitáfios a invocar a memória de tão ilustre figura, não pude deixar de perguntar: quantos outros Vilas Boas, quantas outras histórias tão fantásticas e verídicas ainda estariam ocultas e esquecidas por trás da cortina de silêncio que foi estendida por vários interesses de diferentes ordens? Sobre o fascinante enigma dos UFOs, pergunta: quantos Antônios Vilas Boas já não estariam enterrados a esta altura? Todos completamente esquecidos, até mesmo por seus familiares, pergunta. Se nas últimas décadas o caso Vilas Boas tem desafiado e resistido a todos os exames críticos, deixando os céticos perplexos e abalados até as suas sistemáticas incredulidades e inamovíveis renitências, é porque, para assunto de todos, além da sequela do seu corpo, Vilas Boas apresentava sintomas típicos de alguém que tivesse sido exposto a uma radiação moderna, suficiente para alterar-lhe o equilíbrio orgânico por algum tempo, conforme consta em sua ficha clínica. Ainda que fosse um mentiroso extremamente ávido, um mistificador dotado de uma imaginação admirável, uma memória superdotada, já que manteve a história inalterada nos menores detalhes e de uma inteligência rara, a testemunha teria que se expor à radiação em dose suficiente para causar sintomas convincentes. Segundo a alegação de alguns críticos, será que algum complexo de inferioridade ou quaisquer frustrações sexuais teriam movido Antônio Vilas Boas a inventar toda aquela história? Pergunta. Tal possibilidade não se sustenta em vista do resultado de exame psicológico feito por Olavo Fontes. Ele era um rapaz tímido e reservado, mas isento de complexos e psicose produzido por frustrações.
Durante toda sua vida, ele continuou afirmando que o incidente se deu conforme foi por ele descrito. Além disso, não queria saber de mais nada a respeito do tema ufologia. Se Vilas Boas foi de fato usado por fins de procriação, caberia perguntar se aquela mulher seria um exemplar feminino pertencente à mesma raça dos tais estranhos seres, cuja procedência ignoramos, pergunta. Ou será uma mulher daqui da Terra mesmo, modificada ou não, igualmente abduzida e induzida ao ato sexual, pergunta. No primeiro caso, haveria uma geração de híbrido, no segundo, de uma criança terrestre. Em ambas as situações, os seres teriam a oportunidade de verificar e monitorar como os humanos se relacionam sexualmente e de usar a criança daí resultante, híbrida ou terrestre, como cobaia para novas experiências e manipulações. Por sobrarem dúvidas e faltarem respostas, que só podemos conjecturar. Vilas Boas não viu nenhum de outros seres sem os escafandros que os cobriam quase que totalmente. E dessa maneira ficou impossível saber se eram semelhantes àquela mulher. De qualquer forma, a fêmea se expressava por meio dos mesmos grunhidos e rosnados incompreensíveis com que se comunicavam os outros tripulantes entre si. E ela respirava o mesmo ar que Vilas Boas respirava. Isso eliminaria a necessidade dos escafandros para outros tripulantes. Se eles fossem da mesma origem, então das duas uma, ou não tinham a mesma procedência, ou usavam os escafandros para se protegerem e não se contaminarem. Nossos cientistas e técnicos em recintos e laboratórios esterilizados fazem o mesmo. A outra opção usava aquelas vestimentas simplesmente para não serem vistos, tais como eram. Cabe observar, todavia, que no compartimento em que a fêmea permaneceu sem escafandro, o ar estava misturado com aquele gás mal cheiroso mencionado por Vilas Boas e que lhe provocava náuseas e vômito. Nesse caso, seria um gás descontaminante ou um componente que permitiria à mulher respirar sem escafandro, sendo ela da mesma origem dos outros seres? Pergunta. A estranha mulher não era muito diferente de uma terrestre, nem mesmo por seu tamanho um tanto pequeno, uma vez que mulheres miúdas e de baixa estatura não constituem propriamente uma anormalidade. As maçãs do rosto muito sobressaltantes, os olhos grandes e excessivamente puxados, o queixo pontudo e o cabelo liso, bem como outra de suas características que a tornavam feia, entre aspas, para Vilas Boas, podem ser encontradas em algumas das raças do nosso planeta. A pele da mulher era muito branca e tinha muitas sardas nos braços, o que não representava nada de extraordinário. Não exalava nenhum cheiro especial, nem usava qualquer espécie de maquiagem. Suas atitudes também não apresentavam anomalias, a não ser que não falava em linguagem corrente, discernível, e parecia desconhecer o beijo. Ainda que bem detalhados, esses dados não permitem interferir qualquer conclusão definitiva sobre sua origem, exceto que aqueles seres levaram a contento um sequestro bem planejado, e ao colocarem Vilas Boas a sós naquele compartimento com a mulher, conseguiram o que aparentemente desejavam, ou seja, uma experiência de procriação entre um homem da Terra e uma cobaia terrestre, extraterrestre ou híbrida. O caso Vilas Boas, a despeito de suas incongruências, apresenta vários elementos que, se não levam à afirmação categórica de sua veracidade, pelo menos levam à consideração dela, não só por ter sido aquele que inaugurou a modalidade do sequestro, abduções alienígenas em tempo moderno, mas principalmente pela riqueza de detalhes que contém. Ainda que um tanto exagerados, ele nos permite identificar várias estruturas comuns subjacentes aos casos do gênero, bem como certos conteúdos latentes. Entre essas estruturas está a geografia física e política de São Francisco de Sales, que na época não passava de um distrito que se afigurava como um acanhado lugarejo perdido nos confins de Minas Gerais, margeado pelo Rio Grande, que inundaria parcialmente a fazenda onde se deu o sequestro, como também a organização social, familiar e econômica de Vilas Boas, além de seus elementos culturais. Nada disso, deste todo, que se encontraria nos casos subsequentes, a não ser em termos pontuais e estritamente regionais e particulares, pois, em geral, os ufonautas parecem sempre preferir ou escolher para suas experiências a manipulação indivíduos que atendem a essas exigências ou estejam inseridos em contextos similares. Observe, leitor, que 3 dos principais casos de abdução alienígena seguidos de relação sexual, o do próprio Vilas Boas, o de Onilson Patero e o de Antônio Carlos Ferreira, ocorreram na mesma região, compreendida entre a fronteira sul-sudeste de Minas Gerais e norte-nordeste de São Paulo.
Essa região cortada pelo Rio Grande é, aliás, uma das mais ricas do Brasil em manifestações ufológicas, constituindo-se no que os ufólogos chamam de zona quente de aparições. É patente que a proximidade de um rio tão caudaloso tem muito a ver com essa profusão, pois ou os UFOs se ocultariam em suas águas ou por algum motivo que desconhecemos preferiram se deslocar e concentrar suas ações às suas margens. Os antigos já haviam notado isso. Basta observar que, na literatura grega, toda área limitada ou circundada por mares ou rios evoca o perigo da interferência do divino, lugar natural de violência inesperada. Constitui o palco privilegiado do rapto, tanto por parte dos homens como por parte dos deuses das criaturas sobrenaturais. Agora do caso Lagoa Negra. O caso Lagoa Negra é um dos clássicos da ufologia brasileira, que teve como protagonista um casal na faixa dos 40 anos. Dois filhos e um capataz da fazenda. A fazenda de Itapuã, em Viamão, onde ocorreu o caso, as margens da Lagoa Negra, vinha sendo palco de aparecimento de OVNIs multicoloridos que evoluíram sobre a região. No mês de dezembro de 1957, vários casos ocorreram, tendo como testemunho moradores da região. Em janeiro de 1958, ocorreu o caso mais importante em que um objeto de forma descuidada aterrissou nas margens da Lagoa Negra, no município de Viamão, Rio Grande do Sul. O disco aterrissou a aproximadamente 400 metros da casa onde estavam as testemunhas. O fazendeiro e o capataz da fazenda se aproximaram do objeto e se esconderam em um declive, de onde puseram-se a olhar o objeto. A mulher e as crianças ficaram na casa. O objeto era intensamente iluminado. Ao lado do objeto haviam dois seres altos, mais ou menos 2 metros de altura, com cabelos negros e longos que caíam pelos ombros. Os rostos dos seres pareciam cheios e tinham a pele clara. Não calçavam absolutamente nada, ou seja, estavam descalços. As mãos pareciam ser mais alongadas. Os seres vestiam um uniforme tipo macacão e de cor branca, que apresentava uma faixa larga na cintura. Os seres, quando andavam, não dobravam os joelhos. Pouco depois apareceram mais 3 tripulantes, que eram mais baixos, cerca de 1,40 m de altura. Estes apresentavam pele clara, cabelos longos e usavam macacões marrons e pequenas botas. Também apresentavam um cinturão largo, tinham o mesmo andar rígido, só que mais rápido. Eles permaneceram todo o tempo debaixo do disco. Os seres mais altos foram até uma cerca de arame que existia entre a casa e a lagoa. Depois voltaram ao disco, voltaram novamente para a cerca. Só que seguiram direto para a porteira. Os seres pareciam deslizar sobre o chão. Os seres pararam perto de uma estrada de madeira que ficava sobre um valo. Eles voltaram para o objeto, voltando depois para o vão de madeira, passando por ele e pela porteira. Ao passar pela porteira, eles a fecharam, deixando como ela estava. Eles seguiram então para casa. Os ferozes cães de guarda na fazenda não latiram contra os seres. O capataz resolveu sacar sua arma, mas foi dissuadido pelo patrão. Os seres chegaram até uns 60 metros da casa. Uma das crianças afirmou: "Mãe, eles parecem santos." Pouco depois, os seres voltaram ao objeto que decolou e foi embora. No dia seguinte, foram encontrados 2 tipos de pegadas. Uma de pés descalços e outra de calçados pequenos. O caso do Forte de Itaipu. O caso do Forte de Itaipu é considerado um dos mais clássicos brasileiros. Durante várias décadas, a versão conhecida do caso era de que um objeto voador avermelhado aproximara-se pelo mar, posicionando sobre o forte. 2 sentinelas teriam sido expostas à energia emitida pelo objeto, sofrendo efeitos fisiológicos. Além disso, teriam havido um blackout nas instalações da base, que teriam entrado em alerta com a presença do objeto.
Mais recentemente, o pesquisador Edilson Boaventura Júnior, do Grupo Ufológico do Guarujá, após detalhada pesquisa, encontrou novas informações sobre o estranho episódio na madrugada de 3 de novembro de 1957. Dois sentinelas do Forte de Itaipu, em Praia Grande, litoral de São Paulo, avistaram um objeto luminoso que aproximava-se da base. A misteriosa luz revelou ser um objeto circular de coloração avermelhada e posicionou sobre um dos canhões da base, acima dos dois sentinelas. Imediatamente, os dois guardas sentiram um intenso calor e forte dor de cabeça. Um dos guardas desmaiou, enquanto o outro abrigou-se abaixo de um dos canhões, gritando por socorro. Com o grito, outros militares acordaram e saíram do alojamento a tempo de observar um objeto luminoso que seguia rumo ao céu. No momento da observação, as luzes da base apagaram-se e voltaram a funcionar pouco depois. Os soldados foram atendidos pelos médicos, onde descobriram-se que por baixo da farda havia graves queimaduras, possivelmente provocadas pela radiação micro-ondas. O alto comando da base enviou uma mensagem para o quartel-geral do Exército Brasileiro, que passou para outras autoridades militares, chegando por fim ao conhecimento do governo americano através de um ofício da Embaixada Brasileira em Washington. Na Bíblia Sagrada encontramos o livro de Provérbios, ditado pelo rei Salomão, onde está escrito no capítulo 19, versículo 5: a falsa testemunha não ficará impune, o que profere mentiras não escapará. Diz o ditado popular: mentira tem pernas curtas. Isso mesmo. Cedo ou tarde ela cambaleia, tropeça, cai e acaba sendo aniquilado pela verdade. O leitor deve estar se perguntando agora o motivo de eu começar o artigo desta forma. Continue lendo e os fatos irão se descontinuar paulatinamente, então entenderás. Há alguns anos foi realizada uma enquete pelo Grupo Ufológico da Baixada Santista e publicado no relatório alfa número 200 do pesquisador Aldo Novak, sobre a opinião de 50 pesquisadores brasileiros a respeito do grau de credibilidade de alguns dos casos mais famosos de contato com OVNIs e seus tripulantes na ufologia mundial. Na enquete, os pesquisadores deram nota 0 a 10 aos casos correspondentes. A nota 0 a nenhuma credibilidade da opinião do pesquisador e 10 credibilidade total. Nesta pesquisa, o caso da Fortaleza de Itaipu recebeu nota 8,4, sendo que ficou entre a faixa de 8 e 10, que segundo a pesquisa estaria dentro do nível dos casos verdadeiros, ou seja, de alta credibilidade. Há 27 anos tomei conhecimento desse clássico caso da ufologia brasileira. Decidi procurar descobrir a verdade dos fatos, inclusive preencher algumas lacunas existentes no mesmo, principalmente em relação aos nomes dos envolvidos no episódio. Assim, ao longo dos anos, colecionei vários detalhes interessantes e no início de 2008 resolvi ir a fundo a pesquisa com o objetivo de concluir e divulgá-la. O que faço ineditamente neste momento para a Brasília UFO Research Network. Neste momento, o leitor deve estar se perguntando: o que foi o caso da Fortaleza de Itaipu? Pergunta. Vejamos. Durante 5 décadas, o caso foi divulgado em diversos livros, periódicos, enciclopédias, documentários, catálogos, ufológicos, sites, etc., de vários países do mundo. O caso teria acontecido em uma instalação militar do Exército Brasileiro, denominada Fortaleza de Itaipu, localizada no município de Praia Grande, litoral de São Paulo, no dia 4 de novembro de 1957. Consta que toda a literatura disponível por volta das 2 horas da madrugada, 2 sentinelas armadas que patrulhavam a plataforma de artilharia onde se localizavam os canhões do forte teriam vivenciado um extraordinário e trágico acontecimento. Subitamente, no céu, em direção ao Oceano Atlântico, surgiu uma pequena estrela brilhante que foi aumentando de tamanho rapidamente, até se posicionar velozmente sobre os soldados. Ao longe, o objeto voador parecia ser um avião convencional. Entretanto, em poucos segundos, o OVNI, em completo silêncio, começou a descer e parou a cerca de 50 metros de altura dos militares, iluminando o local com uma luz alaranjada. Atônitos, notaram que o OVNI tinha uma forma circular e tinha tomado o tamanho de um avião DC-6 Douglas. Enquanto sentiram um leve zumbido nos ouvidos e uma intensa onda de calor envolvendo-se, informaram mais tarde que sentia muito calor e a sensação era que seus uniformes estavam pegando fogo. Um dos soldados caiu desmaiado no solo e o outro se abrigou sobre um dos canhões, gritando descontroladamente, a fim de obter socorro da guarnição que estava a alguns metros de distância do local. Naquele instante houve um blackout e virou uma confusão, pois os militares que foram despertados pelos gritos do soldado tentavam chegar ao local. Minutos depois a luz voltou e os militares presentes observaram a ascensão vertical do OVNI alaranjado. Enquanto isso, outros militares tentavam reanimar o soldado desmaiado, enquanto o outro se debatia aos gritos no chão. Ambos foram levados para a enfermaria, onde se constatou que eles tinham em seus corpos várias queimaduras graves de 1º grau e 2º graus.
estranhamente nas áreas protegidas pelas roupas, como se fosse um efeito de micro-ondas. Os relógios elétricos do forte pararam às 2h03 da madrugada, onde se estima que o fato tenha ocorrido no máximo 4 minutos. No dia seguinte, o caso foi abafado pelo comandante da instalação militar, que ordenou que os militares do Serviço de Informações iniciassem as investigações para a elaboração do relatório para ser encaminhado aos superiores. Algum dia depois, membros da missão militar americana chegaram ao forte com oficiais da Força Aérea Brasileira para apurar os fatos. Os soldados foram transferidos para o Hospital Central do Exército, no estado do Rio de Janeiro. 3 semanas mais tarde, um oficial do forte, interessado em relatos sobre ovos, procurou o médico e o ufólogo Dr. Olavo Teixeira Fontes e contou detalhes do ocorrido. Logo em seguida, o ufólogo contou a colegas do hospital, os quais confirmaram estarem os 2 soldados sendo tratados de graves queimaduras. Infelizmente, foi somente esta informação que obteve, sem outros maiores detalhes. Um dossiê foi elaborado pelo Dr. Fontes com informações incompletas. Documento liberado pelas Forças Armadas. Na década de 90, obtive uma cópia de um documento em inglês da Embaixada liberado pelo Freedom of Information Act, cujo conteúdo era similar às informações já divulgadas até então. Curiosamente, o documento que trazia resumidamente o episódio não continha o nome dos militares, apenas o nome do Dr. Fontes, e também não havia assinatura de ninguém que pudesse identificar a procedência do documento. Primeiramente, precisamos saber em que contexto está inserido o fato, assim percebemos mais ocorrências, percebemos quais ocorrências poderiam ter influência na narrativa em questão. Por meio de pesquisa que realizei na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, encontrei 4 reportagens exclusivas de Robert Sullivan, publicadas na extinta revista Mundo Ilustrado, número 50, 51, 52 e 53, período de novembro de 1958, que nos permite vislumbrar o cenário que se deu fato. Nas 4 matérias encontrei subsídios para afirmar que na época era de grande excitação mundial, pois os russos tinham acabado de lançar o Sputnik 1, primeiro satélite feito pelo homem, que circulou à órbita da Terra em outubro de 1957. No dia 3 de novembro de 1957 ocorreu o lançamento do Sputnik 2, e enquanto as primeiras notícias de conquista espacial soviética estavam no ar, começou a aumentar em todo mundo os relatos de aparições de OVNIs. Na primeira matéria da revista Mundo Ilustrado, intitulada A Era do Sputnik, provoca o reaparecimento dos discos. Encontramos numerosas ocorrências relatadas nos Estados Unidos, testemunhando por policiais civis, militares do exército, operadores de radar, um soldado do corpo de bombeiro e um cientista. Na reportagem consta que no período de 3 a 10 de novembro de 1957, uma verdadeira avalanche de aeronaves desconhecidas de objetos ovoides, cilíndricos ou esferoides invadiu todos os cantos da Terra, repetindo-se por inúmeros países simultaneamente as mesmas histórias sobre motores de veículos paralisados, rádio, televisões afetadas e luzes se apagando, sob a influência dos estranhos objetos. Inclusive no Brasil, os países mais afetados foram principalmente o Canadá, México, Venezuela, Peru, Chile, Argentina, África do Sul, os países da Europa Ocidental, Austrália, o Egito, as Ilhas Fiji e o Havaí. Dos países por detrás da cortina de ferro, como de costume, nenhuma notícia transpirou. A segunda matéria da revista Mundo Ilustrado, titulada Operação Sideral de vastas proporções sobre o planeta como demonstração de força, encontrei na página 26 a informação de que várias instalações do Exército Brasileiro tinham sido sobrevoadas. Transcrevo na íntegra o trecho. Sobre o Brasil, essa operação em grande escala apresentou um aspecto também particularmente significativo, jamais observado anteriormente. A partir de 4 de novembro, pelo menos 10 quartéis do Exército Brasileiro foram estudados de perto, ou objetos aéreos não identificados foram assim visitados. O quartel do Exército em Santa Maria, Rio Grande do Sul, o quartel em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, a fortaleza de Itaipu, em Santos, São Paulo, o quartel em Recife, Pernambuco, o mesmo quartel pela segunda vez, o quartel do 1º Batalhão da Infantaria Blindada do Exército, em Volta Redonda, em Rio de Janeiro, a região militar em Salvador, o quartel em São Vicente, São Paulo, os terrenos ocupados pela fábrica do Exército em Piquete, São Paulo, o quartel do Exército em cidade não identificada no interior de Pernambuco. No mesmo artigo encontrei também esclarecimento de que os 10 incidentes citados foram noticiados pela imprensa, com exceção de 2. Contudo, não explicita em detalhes quais seriam estes 2 casos. Seria um deles o acontecido no Forte de Itaipu? Pergunta. Em certo trecho afirma, um desses que não foi noticiado na imprensa encerrava detalhes particularmente impressionantes, capazes de abalar o mais temoso dos céticos.
É oportuno dizer também que aparentemente há uma incoerência na data, pois nas literaturas convencionais falam que o fato ocorreu no dia 4 de novembro e não no dia 5 ou 6, como está publicado na matéria. As outras duas matérias finais da série de 4 artigos escritos por Sullivan apresentam detalhadamente informações sobre sinais estranhos observados em um satélite desconhecido que estava na ocasião em órbita da Terra. Resumidamente, as matérias nos levam à conclusão de que os casos que ocorreram de forma avassaladora em todo o planeta têm uma ligação direta com o lançamento da Sputnik 2 e que há um interesse dos OVNIs por nossas defesas terrestres. Sobre os casos ocorridos nos quartéis pernambucanos, está publicada no boletim SBEDV número 1 de 23 de dezembro de 1957, nas páginas 3 e 4 da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, citando que o fato foi desmentido posteriormente de forma ridícula. Vejamos a transcrição naquele informativo carioca. Lá o disco sobrevoou e parou sobre o quartel do número 14º RI, iluminou o paiol e os dizeres: aqui aprendemos a defender a pátria. O caso foi relatado à imprensa pelo tenente Eugênio Pereira de Melo, o sargento adjunto Mendes e vários cabos e soldados da guarnição. A ocorrência durou cerca de 20 minutos, sendo observado a olho nu e por binóculos. Nessa mesma ocasião, pessoas postadas na base aérea de Recife presenciaram a passagem de um objeto luminoso se deslocando nos céus daquela cidade. O comando da 7ª Região Militar tornou público, em princípio de dezembro, que, após um inquérito sigiloso, concluiu que o disco, que ficou parado 20 minutos sobre o quartel e que fez movimento no sentido vertical, foi apenas um avião internacional que procurava aterrar. No boletim SBEDV número 8, editado em 1959, vislumbramos estatística da onda de 1957. Foi registrado um total de 62 casos no último bimestre daquele ano, sendo que somente em novembro foram computadas 19 ocorrências na região sudeste. Novembro foi o pico da onda ufológica daquele ano. Primeira notícia publicada sobre o caso. Durante anos procurei em diversos jornais e antigas revistas nacionais para saber qual foi publicado pela primeira vez. O caso de Itaipu, e curiosamente o fato não foi divulgado no mesmo ano. Não havia nada nos jornais locais e nos de maior circulação do país. Somente em 22 de fevereiro de 1958, a revista O Cruzeiro fazia uma pequena e simplista menção ao caso. O pioneiro pesquisador do GENA, Grupo de Estudos de Navixologia e Arqueologia, Sr. J. Victor Soares, enviou-me gentilmente o seu arquivo pessoal, uma cópia de matéria da revista O Cruzeiro, anexada à sua carta 14 de junho de 2008. Reproduz o texto da reportagem de João Martins, que fez menção ao caso. No dia 2 de novembro de 1957, outro objeto aéreo não identificado evoluiu sobre o Forte Itaipu, em São Vicente, São Paulo, por mais de 5 minutos, visto pela oficialidade. O comandante ordenou um relatório secreto sobre o caso. 3 meses depois, em 24 de maio de 1958, a revista do Cruzeiro publicou novamente o caso, acrescentando que teria sido presenciado pela oficialidade e pelo próprio comandante do forte. Não pode ser descrito com detalhes, visto que não foi confirmado oficialmente por aquelas autoridades. Fontes bem informadas asseguram que o comandante ordenou a elaboração de um relatório secreto a respeito. Diz também que os aparelhos elétricos sofreram interferência, tendo ficado paralisados. Da nossa parte, porém, não podemos adiantar, pois não temos nenhuma declaração autorizada que nos possa apoiar. Limitamos, portanto, a consignar um incidente, conforme foi noticiado, inclusive pela própria imprensa de São Paulo. Nos dois artigos há uma aparente incorreção da data, pois é relatado que o caso teria ocorrido no dia 2 de novembro, não no dia 4. Tanto a disparidade em relação à data do episódio nos faz refletir em que dia realmente teria ocorrido o fato. Dia 2, 4, 5 ou 6, pergunta. No exterior, o caso foi divulgado inicialmente pela APRO, Aerial Phenomenon Research Organization, dos pesquisadores Jim Oro Lorenzen, e em seu periódico APRO Bulletin, de setembro de 1959. Pesquisador e médico Dr. Olavo Teixeira Fontes, que se relacionava com o casal,
teria fornecido os dados do caso para os ufólogos americanos que publicaram o artigo Shadows of the Unknown, Friends for Fools, que traduzido significa sombras do desconhecidos, amigos ou inimigos. Outros ufólogos americanos, como por exemplo o militar da reserva Major Donald K. Wall, chegou a publicar o fato na página 29 do seu livro A Verdade sobre os Discos Voadores, da editora Global. Também no livro O Guia dos UFOs, de Norman J. Briazak e Simon Mink, na página número 111, encontramos o verbete Forte Itaipu. Após estas publicações, o caso espalhou-se pelos 4 cantos do planeta e atualmente está maciçamente divulgado na internet por meio de homepage de grupos ufológicos de vários países. Ao longo dos anos, vários pesquisadores brasileiros visitaram a fortaleza de Itaipu, em Praia Grande, em busca de informações sobre este estranho caso. Tenham conhecimento dos pesquisadores renomados ali estiveram, como por exemplo Claudeir Novo, Mário Rangel, Dino Nascimento, Marcos, Rodrigo Silva, Paulo Anipo, entre outros. Em agosto de 2007, em conversa com o pesquisador Paulinho Dino Nascimento, do grupo Jordano Bruno, me informou que esteve visitando por 2 vezes, há alguns anos atrás, o Forte Itaipu com outros pesquisadores, Paulo Anipo, Henry Ferri e o falecido Marcão do Geone. Lá teriam conversado com o capitão Alonso, José Alonso Júnior, que estava na reserva e contou o caso com detalhes. Levou ao Forte Duque de Caxias e levou-os ao Forte Duque de Caxias, onde, segundo contou, os soldados teriam sofrido as queimaduras. Na oportunidade, puderam fotografar o local, mas não obtiveram qualquer sucesso na obtenção de nome dos envolvidos no caso. Eu estive em diversas ocasiões naquela instalação militar, tanto nos anos 90 como no início do ano 2000. E nestas ocasiões, os militares teciam um pouco comentários sobre o fato e por vezes diziam que não podiam falar sobre o ocorrido e ainda colocavam em dúvida se o fato tinha mesmo ocorrido. Nos anos 90, o capitão Galileu Ramos, que serviu no forte por 30 anos e continuava prestando serviço na Fortaleza, contou-me que um dos soldados não sobreviveu às queimaduras e faleceu. Contou-me ainda um detalhe curioso. Devido à intensidade da onda de calor, a ponta de um dos fuzis ficou retorcida. Perguntei se ele sabia o nome de algum dos soldados e ele me afirmou que não sabia e que tinha ouvido a história contada por outro militar. Durante minha visita no dia 11 de agosto de 2007, acompanhado de minha companheira Margarete Porlandi, obtive várias fotografias do local e dos fatos da ocasião, sabendo de outro caso recente no quartel. O sargento Galdino contou-nos que em 2006 outro militar que estava em serviço e fazia a vigilância controle naquela instalação militar observou em direção a Santos um objeto luminoso circular que estava acima da linha do mar. Subitamente o OVNI desceu até a linha do horizonte e efetuou um movimento de zigue-zague e em seguida sumiu em grande velocidade rumo ao morro. Posteriormente o soldado comentou o ocorrido com outros militares na busca de alguma explicação lógica para o fato, porém não obteve sucesso. Entretanto, foi no dia 25 de janeiro de 2008, às 11h15, que eu tive a oportunidade de conversar com o Tenente Azevedo, do setor de relações públicas da Fortaleza, que confirmou a história e acrescentou um detalhe interessante no caso. Disse ele: um fuzil ficou retorcido com o calor e atualmente se encontra no Museu Histórico do Exército no Rio de Janeiro. Disse ainda que houve um blackout e que um dos soldados tirou a farda devido ao calor e ficou rolando no solo enquanto o outro militar estava inconsciente. Eu nunca vi mais vários casos acontecerem no forte sobre soldados. Informo que ambos foram atendidos no posto de saúde da unidade, que atualmente não está localizado no mesmo lugar, completou o Tenente Azevedo. Quando perguntei o nome dos envolvidos, ele respondeu categoricamente que não sabia, mas sugeriu que eu entrasse em contato com um militar mais antigo, forneceu o nome e o contato de um ex-militar que eu fizesse a entrevista. Soube na ocasião que o comandante da 5ª GACOS era o Tenente-Coronel Adiston Pompeu Pisa, que comandou durante o período de 9 de março de 1957 a 31 de março de 1960, e que em seguida foi incorporado àquela fortaleza o 6º GACOM, que foi comandado pelo Tenente-Coronel Osmar Ribeiro de Moura.
Contudo, em 2006, toda a documentação destes grupos de artilharia foi transferida para o 6º Grupo de Lançadores Múltiplos de Foguetes Campo de Instrução de Formosa, em Goiás, em virtude da modernização da estrutura do Exército. Assim também o tenente Azevedo solicitou que eu entrasse em contato direto com o comandante daquela instalação militar, o tenente-coronel Marco Antônio Souto de Araújo, para requerer o boletim interno, que constaria a relação nominal de todo o efetivo incorporado no 5º GACOO, no ano de 1957, para auxiliar as minhas pesquisas em busca do nome dos envolvidos e mais detalhes do caso. Em 7 de fevereiro de 2002, escrevi para o ex-vereador do Partido Progressista, PP, e ex-comandante da Fortaleza de Itaipu, coronel reformado, o senhor Antônio Erasmo Dias, para obter informações sobre o caso. Em resposta, o coronel Erasmo Dias afirmou não saber nada a respeito do acontecido, mas solicitou-me que entrasse em contato com outro comandante daquela instalação militar, o tenente-coronel reformado, o senhor Osmar Ribeiro de Moura, que segundo ele poderia ter alguma ciência do fato. Alguns meses depois, no mesmo ano de 2002, visitei o ex-comandante Osmar Ribeiro de Moura em seu apartamento na praia de Gonzaga, em Santos. Ele já estava bem debilitado em virtude da idade avançada e de um infarto, do qual estava se recuperando. Com muita dificuldade, ele me confirmou o avistamento de um OVNI no Forte Duque de Caxias, mas não conseguiu lembrar-se dos detalhes do episódio e não soube informar sobre os soldados queimados, nem tampouco sabia o nome dos mesmos. No dia seguinte, 5 de março de 2003, o ex-comandante faleceu. 6 anos depois, no primeiro contato que tive com o ex-coronel Erasmo Dias, resolvi escrever novamente solicitando informações sobre o caso. O que fiz por meio de carta registrada, aviso de recebimento, no dia 1º de abril de 2008. No dia 8 de abril de 2008, às 12h24, recebi ligação do coronel Erasmo Dias em meu telefone celular, sendo que ele negou categoricamente o episódio, afirmando: realmente eu fui comandante na Fortaleza de Itaipu e sou uma testemunha viva da história de nosso país, mas nunca ouvi falar sobre esse caso. É absurdo e deve ser uma lenda. Ao longo da pesquisa realizada, deparei-me com vários outros casos de observações de OVNIs que tiveram como palco a Fortaleza de Itaipu, em Praia Grande. Um dos casos foi testemunhado pelo fotógrafo Jaime Tadeu Romero. Já em 1984 fazia o serviço militar naquela instalação do Exército. Eu tinha acabado de entrar no meu turno, às 2 horas da madrugada, quando observei 3 tipos de luzes. Uma amarela e outras 2 laranja avermelhadas, que sumiam e apareciam. Uma delas parava sobre a superfície da água do mar. Elas eram ovais e grandes e se moviam numa velocidade impressionante. Eu ouvi o som delas se deslocando, como quando a gente balança com força uma vareta no ar. Elas ficavam se movendo por mais ou menos 5 minutos, depois sumiram. Na hora em que essas coisas acontecem, você fica em transe, sem reação. Eu sabia que aquilo não poderia ser nenhum teste de arma, pois conhecia os testes. Sabia que não era coisa desse planeta. No outro dia, sabendo que outras pessoas haviam visto isto, haviam também visto, antes eu já acreditava em OVNIs, mas depois disso passei a acreditar ainda mais, disse o ex-militar.
civilizações do espaço, habitantes de outros mundos visitando a Terra.